A paz do Senhor, meus queridos irmãos da ADEG, do Vale do Ipê, e outros irmãos que estão em sintonia aí na internet conosco. Estou com saudade da congregação, estou com saudade de estar junto dos irmãos para adorar juntamente com o corpo congregacional, mas eu creio que em breve esse isolamento social vai terminar e nós vamos estar juntos, né? Quero vos deixar, meus queridos, amados irmãos, nesse dia, uma palavra de fé, uma palavra de despertamento, uma palavra de aconselhamento, e Deus possa nesse dia falar o teu coração, a tua alma e a tua vida. Eu quero deixar aqui para a nossa reflexão, no livro de Esther, capítulo 4, a partir do versículo 13, que diz assim: Então disse Mardoqueu, que tornasse a dizer a Esther: Não imagine que em teu ânimo que escaparás da casa do rei, na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se tal tempo como este chegaste a este reino. O versículo 16 diz assim: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não segundo a lei, que não é segundo a lei. E se perecendo, eu perecerei. Amados, essa passagem aqui, eu gostaria que todos os irmãos tivessem já lido o livro de Esther. Se você ainda não leu o livro de Esther, arruma um tempinho para você ler. Que coisas, que história, que acontecimento, que fato real é esse que nos ensina muito. Esther estava vivendo no pós-exílio, lá em Suzã, na Babilônia, cerca do ano 485 a.C. E Esther, pela graça de Deus, ela estava vivendo ali juntamente no palácio. Ela era rainha, né? Pois o rei a escolheu como uma das moças mais bonitas e formosas. Ela foi escolhida e ela era judia. E Mardoqueu, que é outro personagem dessa passagem, era o primo de Esther. Esther era órfã, ela não tinha pai nem mãe. E Mardoqueu era seu primo e adotou ela como filha, né? E Esther teve o privilégio de o rei achar graça em seus olhos, ela foi habitar. E havia um homem que era tipo um primeiro secretário do rei, que chamava Amã. E Amã era descendente dos amalequitas. E ele detestava os judeus, né? E tinha Mardoqueu, que trabalhava no palácio também, mais um posto menor. E todos os homens se curvavam diante de Amã, né? Ele sendo primeiro-ministro, as pessoas se curvavam, mas Mardoqueu conhecia a descendência de Amã, sabia que ele era um homem perverso e mau, e ele não se prostrava diante de Amã, e Amã tinha um ódio tremendo disso, ainda mais sabendo que Mardoqueu era judeu. E Amã, ele programou um extermínio dos judeus. Ele fez um edito e falou para o rei, né, Assuero: Ó rei Assuero, tem um povo aí que não ouve as suas leis, não obedece, eles têm um modo de viver, eles são judeus, e trouxe ali um grande maldizente do povo judeu.
né? Amã, ele tinha um espírito já de antissemita, né? O mesmo espírito que estava em Adolfo Hitler, que queria uma raça pura, estava também em Amã. Amã, ele não suportava os judeus, outros povos. E o rei, indo na conversa dele, ele era um antissemita e fez que o rei assinasse um decreto para que num dia de Pur, um dia da sorte lá, eles marcaram para exterminar todos os judeus em todas as províncias. Olha que ali a Pérsia, a Medo-Pérsia que reinava ali, era um dono de 127 províncias. Né? Era da Índia até a Etiópia, pertencia ali aos medos persas. E Amã fez aquele decreto e fez o rei assinar sem o rei entender bem. E o rei decretou. E Mardoqueu soube disso e se entristeceu muito, foi para frente do palácio, se vestiu de saco. E a rainha olhou aquilo, o que é isso, o que está vendo, e mandou alguém falar com ele. Mardoqueu, por que tu está triste, por que tu está de roupa de saco? E mandaram falar para Mardoqueu, e Mardoqueu mandou falar para a rainha, porque estão alguém fazendo um grande complô contra nós, contra a nação dos judeus. Amã quer destruir todos os judeus em qualquer lugar, querem destruir. Marcou um dia um decreto. E ali a rainha ficou muito triste. E como agora irá parar, como ia fazer isso para parar, E aí Mardoqueu, ele chega diante da rainha e pede a ela que ela não ficasse calada, que ela chegasse diante do rei e denunciasse a tramóia de Amã, o trama de Amã. E a rainha falou, e agora como é que eu vou chegar diante do rei? Tem 30 dias, ninguém pode chegar diante do rei sem o rei solicitar. E Esté pediu, e agora como é que eu vou fazer? Se eu chegar diante dele sem solicitar, eu posso morrer. Foi aí que Mardoqueu fala para ela, se tu te calares deste tempo, socorro e livramento de outra maneira virá para os judeus, mas tu e tua casa também irão perecer. E depois ele fala para ela, quem sabe para tal tempo como este chegou a este reino. Irmãos, a nossa vida não é uma vida de acaso. Tudo que nós passamos na vida há um propósito de Deus, mesmo às vezes nas calamidades, mesmo nos momentos difíceis, mesmo em situações de exílio, como nós estamos vivendo agora, essa quarentena, estamos isolados socialmente, mas tudo tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na terra, no Brasil e no mundo. Deus não é pego de surpresa. Então a rainha se tomou de força e falou, não, eu vou. Vamos jejuar 3 dias, no terceiro dia eu vou me apresentar ao rei. E ela pediu que todos jejuassem. Foi um decreto que todos os judeus jejuassem. Amados, o jejum tem um poder imensurável. O jejum é uma oração sem palavra. Quando aqueles que se prostram diante de Deus se colocam a jejuar por um propósito, sabe que Deus vai ouvir a tua causa. E Deus ouviu ali, aquela rainha fez um propósito e chegou diante do rei no terceiro dia. E o rei prontamente estava sentado e estendeu para ela e chamou ela, rainha, o que tu queres? E ela ali falou, olha, eu preciso decretar alguma coisa, amanhã eu vou fazer uma festa, um banquete, esteja o senhor, Assuero e Amã também. E ela fez aquele banquete. E nesse banquete, ela denunciou o grande plano satânico, demoníaco de Amã, que queria destruir todos os judeus. E o rei ficou por conta daquilo ali e falou, olha, e quem foi que fez isso? Ela falou, foi Amã aí, ó, o teu chefe, o teu primeiro general, ele que fez proclamou toda essa miséria, proclamou tudo isso aí para poder matar os judeus. E na mesma hora Assuero mandou, e chegou um dos servos do rei e falou, olha, Amã preparou uma grande forca lá para Mardoqueu, lá na sua casa. E o rei falou, ele preparou a forca, então tá bom, leva ele, pode enforcar ele e seus filhos. Então Amã, a forca que ele preparou para os judeus, foi enforcado ele e seus filhos. Toda a sua casa pereceu.
Porque, irmãos, é para cumprir o que o Senhor falou para Abraão: Abraão, eu farei de ti, Gênesis 12, uma grande nação, e aqueles que te abençoares serão abençoados, mas aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Deus cumprindo as suas promessas. Amado, hoje nós estamos vivendo em tempos difíceis no Brasil, né? Foi declarado aí pelo nosso presidente um jejum, e nós estamos fazendo esse jejum em prol da nossa nação, em prol das nações que estão sofrendo por essa epidemia. Irmão, sabe que quando o povo de Deus se reúne no propósito, Deus ouve as orações, né? Segundo Crônicas 7,14 diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o povo de Deus, que é o povo mais poderoso dessa terra, não é os Estados Unidos, não é o Japão, não é a China, não é a União Soviética, o povo mais poderoso dessa terra é o povo de Deus, porque o povo de Deus move os céus e a terra. Os exércitos das nações, eles só movem a terra, mas o exército de cristãos fervorosos, principalmente os pentecostais, eles movem a mão de Deus. E saiba, irmão, que se você fez esse propósito de jejum e oração para a nossa nação, para o nosso presidente, Deus não vai ouvir não, Ele já ouviu as nossas orações. E prepare que depois desse jejum, coisas novas, grandes acontecimentos irão acontecer no Brasil, né? Deus ouve a oração do justo, Deus ouve a oração daqueles que se colocam diante de ti, dele. E assim como Esther se colocou, e aquele rei deu um edito e mandou que todos os judeus se preparassem para aquele dia que estava marcado, o dia para o massacre dos judeus, e foi o contrário. Os judeus se prepararam e eles que massacraram todos os seus inimigos naquele dia de Purim. E até hoje os judeus eles comemoram esse grande livramento que Deus, no dia de Purim, né, nos primeiros dias do ano, que é fevereiro e março, eles celebram essa grande vitória que Deus deu ao seu povo ali em Suzã, né? Ali, né, diante dos medos persas. E é assim, irmão, aqueles que querem destruir o povo de Deus, sabe que Deus, Ele é o vingador de todas as coisas, né? Nós não temos que lutar, nós só precisamos confiar e nos prostrarmos diante de Deus, que Ele responde a minha e a tua oração. Amém? Que Deus abençoe a tua casa, tua família, que Deus guarde a tua tenda e que nenhum mal chegará à tua tenda. Nada chegará, meu amado irmão, na tua casa, porque a mão do Senhor está a te proteger. Ele é o vingador dos nossos inimigos. Ele é o Senhor Jesus, aquele que é o Rei e o Leão de Judá. Ele nos guarda de todo mal e de todo perigo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe abundantemente a tua casa, né? Aonde você está, os teus pés, e abençoa toda a tua família, em nome de Jesus. Amém.